Olá, para atender uma dúvida aí do nosso amigo Fábio, que está com um problema na hora de imprimir e está tendo distorção nas cores, né? A gente pediu para ele enviar a arte para a gente vai fazer o teste aqui. O primeiro teste que a gente vai ser com a impressão numa folha de sulfite e o segundo teste vai ser com a impressão no Blue Paper. Então nós vamos fazer as duas impressões com a arte original, né? Só vamos converter ela para RGB e vamos fazer a prensagem. Então nesse primeiro momento eu vou pegar a imagem que ele nos enviou aqui, o SuperPie. Vou trazer ela para o Corel. Eu vou diminuir um pouco o tamanho dela para caber na minha camiseta de teste. Vou pôr 80 milímetros aqui no tamanho dela, que eu considero que seja um tamanho interessante aí para a gente ver as diferenças. Vou jogar ela aqui no meu canto. Todo mundo sabe aí da ferramentinha para inverter, né, a posição, para ficar espelhada, para a gente poder fazer a impressão. E agora eu vou vir aqui, ó, bitmaps, converter em bitmap. Ele traz para mim a cor automaticamente como RGB 32 bits. É nesse ponto que eu sempre falo, vamos converter para RGB 24 bits e confirmar. Nota que a imagem ela dá uma leve mudança, até mesmo na visualização aqui pelo CorelDRAW. Vou mandar a impressão. A minha impressora ela está instalada aí sem nenhuma configuração adicional, nada. Ela está padrão, instalação padrão. Eu uso aqui como preferências tipo de papel premium, o papel mate, né, que a gente costuma falar, e a qualidade de impressão, a qualidade alta. Ok, iniciando a impressão. Bom, enquanto a prensa esquenta, eu vou mostrar para vocês. Nós fizemos duas impressões. Essa primeira impressão, ela foi feita em papel sulfite. E essa segunda impressão, ela foi feita no Blue Paper. É nítido, né? A gente vê que como o Blue Paper ele é resinado. Então vamos chegar as duas um pouquinho mais aqui perto, né? A cor no Blue Paper ela fica um pouco mais forte, né? Mas vamos ver como isso vai refletir depois aí na camiseta, depois da estampa feita na camiseta. O Blue Paper, né? Todo mundo já deve conhecer. A frente dele é branca, resinada, com uma camada de resina. E o verso dele é azul, por isso que é o Blue Paper. Detalhe, evitar ficar pondo a mão nas folhas antes do uso, porque marca qualquer manchinha e gordura que está na nossa mão, aparece bem. Para camiseta, às vezes ele cobre, mas para caneca fica bem feio, então evitar ficar pondo a mão na folha. Um outro detalhe importante que é legal falar, eu evito prensar diretamente a camiseta e o papel. Eu tenho uma manta, essa manta de teflon, ela não gruda na prensa, não gruda na camiseta, no papel, nada. É uma manta térmica, né? Bem fininha, a espessura dela é bem fina. E ela serve justamente para evitar e também para que o contato da prensa seja por igual, né? Seja feito por igual. Essa prensa, ela tem um detalhe, tá? Ela tem uma manutenção que nós fizemos nela. Todos esses parafusos que ele tem, tanto no braço, na base, e esses 4 que prendem a parte da resistência, eles foram trocados. Essa prensa ela tinha uma folga muito grande. E com o tempo, a gente fazendo chinelo, tal, a gente estava com uma encomenda grande, a prensa ela quebrou, ela desmontou. Então aí a gente levou para uma pessoa que trocou todos esses parafusos, aumentou esses furos, colocou um parafuso de acordo e tirou toda essa folga que a prensa tinha. A gente perdia muito material na hora de prensar, porque tinha parte da prensa que ficava boa e tinha parte da prensa que ficava esbranquiçado. Isso aí se dava por causa que ela não prensava por igual
e também entrava ar nessas partes e que deixava essa prensagem aí meio esquisita. Agora a prensa já atingiu os 200 graus, né? Eu estou com a configuração dela 200 graus, 23 segundos. Já colocamos a manta. Aqui embaixo a gente já está com a estampa colada, né? Primeiro aqui a sulfite e a blue paper. Agora a gente vai colocar o teflon e vamos para a prensagem. 23 segundos. Estou fazendo umas toalhas, então eu percebi que um pouquinho mais de tempo a cor realçava melhor nas toalhas. Só desculpem aí a localização, o nosso escritório está sendo reformulado, então a gente está meio adaptando a prensa aqui para conseguir fazer o nosso trabalho. 23 segundos. Na hora de abrir a prensa eu tomo um certo cuidado para ela não abrir de uma vez. Evitar arrastar a camiseta em cima o transfer em cima da camiseta, né? Vamos ver o resultado. Primeiro, esse aqui é o blue paper. Essa listra preta em cima é que o papel foi reaproveitado, né? Então ele tinha já uma estampa. E a de cima é que foi feita com o sulfite. A edição do desenho é exatamente a mesma. A gente só modificou o papel. Não foi convertido de nenhuma forma, nada. Essa primeira aqui, vocês podem notar que a cor dela é bem mais clara do que a que foi feita com blue paper. Por que isso acontece? É muito simples. Pela resina do blue paper, a tinta não é totalmente absorvida pelo papel. Então, no sulfite, ela absorve mais tinta, logo a qualidade de impressão é um pouco menor. Mas notem, o preto é preto. Ele fica um pouquinho mais claro, mas ele não sai avermelhado, não sai marrom, nada. Essa impressão ela tá gravada, a arte ela está gravada como RGB, tanto no primeiro quanto no segundo quadro. A única diferença mesmo foi a questão do papel que a gente utilizou. Essa é uma camiseta 100% poliéster, tá? E é esse o processo que a gente faz. Espero ter ajudado vocês aí mais uma vez. Obrigado. Bom, seguindo a linha do desenho que a gente converteu para RGB, a gente fez a conversão também para CMYK, e a gente vai fazer um teste. Então a gente tem aqui os dois que foram impressos com RGB, sulfite, blue paper, CMYK, sulfite, CMYK, blue paper. A prensa já está aquecida, 200 graus. Vamos colocar a manta e vamos prensar para a gente ver as diferenças. Lembrando que a gente deixa em torno aí de 20 a 30 segundos. A minha prensa está configurada com 23 segundos. Cuidado para a gente abrir, para não esfregar a prensa sobre a camiseta. Vamos ver os resultados. Então, esse primeiro resultado é o resultado com o sulfite. O segundo é o resultado com o blue paper. Bom, então comparando as artes, né? As duas primeiras aqui a gente tem preto e amarelo, um amarelo mais vivo, um amarelo mais, vamos dizer assim, mais brilhante, né? O preto aqui do sulfite, ele saiu preto, porém um pouco mais claro, por causa da absorção da tinta pelo papel. Quando a gente usa o resinado, a gente nota que o preto é bem preto, as cores são bem vivas, e com o CMYK,
a gente vai mostrar a diferença agora. Então lembrando que a mesma arte, só mudou a conversão, né? Nessa arte aqui, o amarelo ele tá bem mais opaco e mais escuro. Assim como claramente a gente vê no preto que ele tem um tom avermelhado. Aqui nessa que a gente fez com o Blue Paper, a gente até percebe melhor esse tom mais avermelhado e as cores mais opacas. Então, essa é a diferença que a gente queria mostrar. Lembrando que essa outra caneca que a gente fez no primeiro vídeo, a conversão dela foi feita para RGB. O preto é preto, o verde é verde, é exatamente a arte que a gente estava vendo no monitor. Não tem alteração. Então, a gente desmistifica um pouco esse lance de CMYK e RGB, mostrando para vocês que a cor realmente ela vai dar diferença. Se você converter para CMYK, ela vai sair assim. Se você converter para RGB, ela vai sair mais fiel ao que você estava vendo no seu monitor. Tá ok? Muito obrigado novamente, espero ter ajudado.